uma senhora lá, coitadinha, que perdeu 2 filhos, perdeu um marido e perdeu a mãe. Uma pessoa só, uma vez assim. E ela contando que o marido estava com uma criança na mão, de repente foi ele e foi a criança. Que ele pegou uma, ela pegou outra. E ela também, de repente, a onda tirou a filha da mão dela. Ela disse assim, foi minha família toda. E outra lá também perdeu muita gente, mas essa disse assim, graças a Deus, eu sou pobre, mas perdi só as coisas da casa. Estou aqui viva. Digo, meu Deus do céu, quando a gente ouve umas coisas assim, a gente vê que existe fé, né? E que a gente fica, às vezes, com vergonha de reclamar coisas tão menores, né? Mas a gente aguenta, que exemplo que eles dão, né? Porque uma pessoa assim, que perde o marido, perde os filhos, perde a mãe, e não mostra revolta. A gente vê tanta gente se revoltando porque não passou no concurso, porque não foi bem compreendido, ou porque quase de bobagem, né? Eu acho que é uma decisão que a gente devia tomar na vida, que seria um bem enorme, seria uma coisa realmente higiênica, no certo sentido, é não reclamar tanto. A gente reclama demais. Se chove, a gente, ih, que chuva. Se faz sol, ih, que sol. E a gente está sempre reclamando. Reclama por causa disso, reclama por causa daquilo. Já virou um hábito, uma segunda natureza. Faz parte da nossa vida. Então também ontem eu vi na televisão aqueles que estavam varrendo a rua, que põem toneladas de lixo. E eles disseram que com aquelas toneladas poderiam se construir vários hospitais e vários colégios e presídios, porque os presídios tornam as pessoas piores, que aquilo não é meio de vida. Então ele dizendo assim, perguntaram para ele, como é que é esse varrer? Ah, todo dia são toneladas. Pode pôr o lixão ao lado que eles jogam no chão. E o que você acha disso? E ele, pobrezinho, com o rostinho cansado, falou, é falta de educação. Porque uma coisa é instrução, outra coisa é educação, não é verdade? Beaba, N-A-N-A, banana, é fácil de dizer. Você aprender a soletrar e a ler é muito diferente do que você aprender a pensar. Muito diferente. E aprender a pensar, já dizia Blaise Pascal, aprender a pensar é o princípio da moral. Aprender a pensar. Que coisa parece mais difícil do que aprender línguas, do que aprender geografia, do que aprender uma porção de matérias, você aprender a pensar. Porque você, por exemplo, como dizia Antoine Saint-Exupéry, hoje em dia a gente recebe informações demais. Não tem nem tempo de assimilar. Mas informação. Uma coisa é receber informação. Outra coisa é aquilo que você recebeu, você inserir na sua vida em vista de uma meta. Porque que adianta, por exemplo, isso aqui já foi uma coisa que eu disse para as minhas alunas há 30 anos passados, que adianta você saber o calendário de todas as ruas quando você chega numa cidade, se você não tem um endereço. Então, às vezes, a gente aprende o nome de todas as ruas, mas não tem um endereço. O endereço da casa do Pai. Estamos perdidos. Então, a coisa principal, mais importante do que saber o nome de todas as ruas, é você saber que tem um endereço. O que eu queria deixar hoje para vocês, uma palavrinha simples. É agradecer muito a visita de vocês, conto com as orações de vocês, que eu já não estou mais nem no outono da vida, já estou começando o inverno. Vocês estão na primavera, então espero que passem muito bem cada estação e que cada estação vocês cresçam em sabedoria, em graça,
atingir aquela plenitude do homem perfeito que Cristo veio aqui, o Verbo encarnado, para ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, o nosso exemplo, e que o Espírito Santo morreu, Jesus Cristo morreu, mas ele veio, o Espírito Santo, fazer o Cristo nascer nos nossos corações. É uma coisa que eu sempre tive muita devoção ao Espírito Santo. Quando eu estava no colégio, eu fiz uma festinha em que, sabe essas árvores que tem aquelas folhas assim vermelhas, que parecem línguas de fogo? A gente fez um teatro por trás das cortinas, uma hora caíam aquelas folhas vermelhas assim, e a gente cantava o Veni Creator. Foi uma coisa muito bonita. Que o Espírito Santo realmente, ele forme Jesus em nós. E não tenhamos medo de nos encararmos como nós somos. Porque Cristo morreu pela nossa face verdadeira, mas não pela nossa máscara. Seja qual for a cara, ele morreu por ela. Pela máscara, não. Não é? Ah, nós somos seus